Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que vocês estejam assistindo aí essa videoaula, dando continuidade, né, às nossas aulas aí de mercado de capitais. Vamos iniciar mais um conteúdo para vocês, ok? Dessa vez aí aula 9, mercado de câmbio, operações de intermediação e captação externa. Vamos lá? Relembrando a definição de mercado como ambiente no qual existem interessados em comprar, interessados em vender determinados ativos. Partimos do conceito de mercado perfeito, ou seja, esse ambiente, não há manipulação e há grande número de compradores e vendedores, né? Então, o mercado perfeito é aquele que não há grandes manipulações, né? Manipulação do governo para poder distorcer, né, o mercado, e existe compradores e vendedores em grande quantidade. Partindo desse conceito, passamos a falar sobre câmbio com negociação de moedas estrangeiras, né? Quando fala assim câmbio, automaticamente já vem na cabeça a negociação de moeda estrangeira. Mercado de câmbio, aquele que envolve a negociação de moeda estrangeira entre pessoas interessadas em comprar e em vender. No Brasil, esse mercado não pode ser praticado livremente, deve ser conduzido por instituições para intermediar as operações, né? O Brasil, o sistema financeiro que regula, então, existem instituições apropriadas aí para poder, de forma legal, atuar no mercado de câmbio. De acordo com o Banco Central, órgão normatizador do mercado de câmbio, os participantes são os seguintes. Lembrando que o Banco Central, né, é um agente operador aí, é um agente fiscalizador do sistema financeiro nacional, né, que a gente viu nas primeiras aulas aí. Então, quem é que pode negociar aí, gente? Quem pode fazer intermédio de câmbio são os seguintes agentes. Vamos lá. Bancos em geral, exceto de desenvolvimento, em todas as operações de mercado, então os bancos em geral têm o poder de negociar o câmbio. Bancos de desenvolvimento e caixas econômicas em operações específicas e autorizadas, né? Ou seja, os bancos de desenvolvimento e caixas econômicas, existem algumas operações específicas que eles estão autorizados a atuar no mercado de câmbio. Sociedades de créditos, financiamento e investimento, sociedade corretora de câmbio, sociedade corretoras ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, em compra ou venda de moedas estrangeiras em cheques vinculados a transações unilaterais, operações de câmbio manual, cheques de viagem, exportação e importação, operações no mercado interbancário regulamentada pelo Banco Central, né? Mercado interbancário, que é o mercado que funciona entre os bancos. Agências de turismo em troca de moedas, dinheiro ou cheques relativos a viagens internacionais. Meios de hospedagem de turismo, troca de moeda estrangeira em espécie ou cheques relativos a turismo no país. Podemos citar como exemplo hotéis e pousadas que trocam moeda estrangeira por reais para seus hóspedes, né? Então, o hotel troca lá, você está hospedado e ele vai trocar para você a moeda estrangeira e o banco e o hotel acaba fazendo uma operação de câmbio também. O participante poderá realizar operações de compra, venda ou ainda uma operação de arbitragem, que é entrega de moeda estrangeira e recebimento de outra moeda estrangeira, né? Então ele pode fazer a compra e venda de moedas estrangeiras. As operações são realizadas em função de exportação, né? Só para relembrar, exportação, venda para o exterior, com preços ajustados em moedas estrangeiras. Importação, que é o inverso, compra de mercadorias do exterior, pagamentos ajustados em moeda estrangeira.
operações financeiras, entrada de dinheiro vindo do exterior, em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos no país. Saída também, né? Assim como a entrada também tem a saída. Saída de dinheiro para o exterior, em função de empréstimos, financiamentos ou investimentos em países estrangeiros. Remessa de lucro, royalties, ou outro tipo de remessa unilateral. Câmbio manual, operações de troca que envolvam compra e venda de moedas em espécie, quando o turista vai viajar. Por exemplo, ele vai fazer uma troca manual, né? Vai levar um dinheiro e vai trocar pelo outro. Câmbio sacado, troca realizada em função de um documento que representa a moeda, ou seja, letras de câmbio, cheques internacionais ou títulos referentes à comercialização de bens ou serviços. Observe que no sacado a moeda em si não tem, né? Tem um documento que equivale à moeda, mas não é a moeda. Já o câmbio manual é a moeda propriamente dita. Troca pela moeda propriamente dita. Taxa de câmbio é a relação, o valor entre duas moedas, né? A taxa de câmbio, inclusive o momento, né? O dólar está valorizado perante o real, né? No Brasil. Em relação a relação de valor entre duas moedas, teoricamente, pode-se dizer que o mercado cambial brasileiro, a taxa de câmbio é livre. Então, teoricamente, a taxa de câmbio no Brasil ela é livre. Quando fala livre, quer dizer que o preço é regulado única e exclusivamente pelo mercado. Mas observe que aí está falando teoricamente, né? Teoricamente. Por que teoricamente? Porque, pois, perceba que usamos a palavra teoricamente por dizer que a taxa cambial brasileira é livre. Não corresponde à realidade, porque não corresponde porque o governo intervém. Ela é livre, mas o governo atua aí comprando, vendendo dólar, aumentando, diminuindo suas reservas, conforme seu interesse estratégico, né, gente? A gente percebe a atuação do governo, do Banco Central aí no mercado. Na verdade, o governo, através do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, intervém para conter e regular as forças de mercado e assim garantir uma política monetária e cambial desejável naquele momento, né? Então o governo acaba intervindo, apesar de ser livre. Podemos dizer que a taxa padrão de conversão é a base real por dólar, referências das transações externas. Existe uma série de denominações operacionais. Quais são? Câmbio oficial, que estabelece parâmetros para operações oficiais das negociações no comércio exterior. No passado, eu lembro, na época do Brasil, tinha uma inflação muito alta, né? Quando falava-se a cotação do dólar, falava as diversas cotações, né? Turismo, vocês não vão se lembrar disso, com certeza, mas se dizia dólar turismo, tal valor, dólar paralelo, dólar oficial, né? Hoje só fala, não usa mais essa denominação, utiliza-se só o câmbio oficial, mas vamos relembrar, né? Para quem conhece, para quem já ouviu falar, relembrar para quem não ouviu falar, conhecer aí. Câmbio oficial, a gente falou agora. Taxa de câmbio para repasse e cobertura, que parametriza as operações de repasse dos bancos ao Banco Central, quando não encontram compradores ao total ofertado ou não encontram ofertantes para atender à demanda. Taxa de câmbio interbancário, o nome já diz por só, né, gente? O nome é interbancário. Taxa de câmbio interbancário pronta estabelece parâmetros para negociação entre bancos comerciais para entrega em até 48 horas. Taxa de câmbio de mercado, cabo, que fixa preços para compra e venda de moeda a ser usada na transferência direta para o exterior. Taxa de câmbio de mercado paralelo para negociações fora dos meios oficiais. Por exemplo, quando você vai comprar a moeda no doleiro, você percebe que é diferente o preço, né? Porque o mercado é paralelo, então a cotação é a paralela, a não oficial. Taxa PTEX do Banco Central, que é a taxa média da taxa comercial, referenciada ao fim do dia, utilizada como referência para negócios em dólar.
Quando a economia de um país vai mal, ou seja, sofre efeitos da inflação, os custos da produção se elevam e, consequentemente, os preços de seus produtos aumentam, né? Isso deixa as exportações sem competitividade. Daí uma das necessidades da interferência governamental que nos referimos anteriormente, né? O que é que está falando aí? O custo do Brasil está muito elevado e por esse motivo o nosso custo está maior do que os nossos produtos está maior do que os nossos concorrentes internacionais. Então o que é que o governo faz de forma estratégica? Pode fazer, ele atua para que o dólar se valorize em relação ao real, né? Para que os produtos do Brasil fiquem mais baratos em decorrência do câmbio. No momento, o dólar acho que está 5,40, ou seja, um dólar equivale a R$ 5,40. Isso faz com que nosso produto fique mais barato, né? O custo do nosso produto diminui mais do que 5 vezes, porque o dólar está valorizado em relação ao real. E isso faz com que nossos produtos fiquem mais baratos, né? De contrapartida, gera inflação também, porque toda matéria-prima, todo insumo que é comprado em dólar, ele vem mais caro, né, gente? Então, observem que a gente cobre a cabeça e descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Como em tudo, o ideal é o equilíbrio. Quando o banco operador compra moeda estrangeira, deve ao mesmo tempo vendê-lo. Como resultado dessas negociações, pode apresentar posição vendida, a gente usa esse termo aí para ações, posição vendida, dólares guardados na carteira de câmbio que foram comprados em operação no exterior, ou, ao contrário de vendida, é o que, gente? Posição comprada. Soma em dólar de todas as moedas estrangeiras registradas na carteira de câmbio comprada em reais no mercado interno. A arbitragem externa consiste na remessa de moeda de um país a outro e busca obter vantagens em função das diferenças entre as taxas. Arbitragem direta, quando ocorre a negociação entre operadores de dois países. Estes arbitram a taxa de negociação de sua moeda, de forma direta, né? Como já está dizendo aí. Já a indireta é a operação em que o intermediário atua em um país, efetua operações envolvendo moedas de dois ou mais países diferentes, arbitrando as negociações. Arbitragem interna ou simbólica. Por que simbólica? Olha só, por que simbólica? Por ocorrer a compra e venda de moedas de forma simultânea e a operação ocorre apenas para formalidades, não sendo, portanto, uma transação normal. Ok, gente? Obrigado a todos aí. Mais uma aula da disciplina Mercado de Capitais. Um abraço a todos, até a próxima.